Olá, queridos alunos, estamos retomando, as nossas aulas e retornando com os nossos vídeos explicativos para elucidar, esclarecer um pouquinho as atividades e para que o aprendizado seja mais firme, para que a gente possa ouvir, ler e entender os conteúdos, ok? Nós vamos tratar hoje de um gênero textual chamado relato pessoal. Bem, o que é esse tipo de texto? Relato pessoal, quando a gente olha para o nome desse gênero, a gente já tem uma ideia do que seja. Relato é relatar, é contar, narrar. E pessoal se refere a você mesmo. Por exemplo, a escova de dentes é um objeto pessoal, eu que uso, Pelo menos o critério de higiene é esse, cada um usa a sua própria escova. Então, relato pessoal vai ser um tipo de texto em que o autor, ele vai contar, vai narrar um caso que aconteceu com ele. Vamos ver algumas características do relato pessoal. Bem, a característica é que ele vai relatar algum fato do passado, Obviamente. Não se pode contar algo que ainda não aconteceu. E nem o que está acontecendo agora, porque precisa-se de tempo para construir, Para você formar o seu texto. Pois bem, os relatos pessoais são acontecimentos do passado e, claro, que são acontecimentos marcantes. Se eu vou me dar o trabalho de escrever um relato pessoal, eu vou contar sobre algo que me marcou, na qual eu vou saber detalhes, na qual eu vou lembrar fatos importantes, tudo bem? O relato pessoal, o autor, o narrador, na verdade é o narrador personagem, porque ele se inclui na história, ele faz parte da história e geralmente o narrador é o protagonista. O que é o protagonista? É o personagem principal, aquele em que todos os fatos giram ao seu redor. Mas nem sempre. Existem relatos pessoais em que o protagonista é uma outra pessoa da história e que eu que estou contando, eu que estou narrando, participei, mas que os eventos se concentraram em outra pessoa. Pois bem, o narrador, ele é um personagem, é um fato passado e como qualquer narração, o relato pessoal, ele vai ter começo, meio e fim. Na introdução, no começo do meu relato, eu vou ter que dar informações para que o leitor, ele possa se situar na minha história. Uma boa história é aquela que quando o leitor lê, ele entra dentro da história e é como se ele estivesse ali sentado de camarote assistindo tudo. Os textos têm esse poder. Pois bem, então na introdução eu vou situar a minha história, eu vou identificar o espaço, onde aconteceu, o tempo, demarcar o tempo é muito importante. Em que ano aconteceu, em que estação, em que momento do dia. Nós vamos ter que ter marcas temporais, ou seja, frases, palavras que façam com que o tempo, o momento seja identificado. Vou ter que falar das personagens, vai ter aquele momento da história que a gente chama de clímax, Em que aquele fato que eu estou narrando chega no momento de maior emoção, de maior curiosidade, o que aconteceu, o que vem agora. E por fim nós vamos ter o desfecho, que é o final da nossa história, a conclusão, ou seja, e como foi que terminou isso? E aí? O relato pessoal tem essas características. Parece um pouquinho com o diário, Mas a diferença do diário é que o diário eu escrevo diariamente tudo o que me acontece. Vamos diferenciar, o relato pessoal é um fato do passado que eu transformo numa história em que eu conto, em que eu relato para outro, O diário é algo mais pessoal. É pessoal para eu ler. O relato pessoal é escrevendo sobre algo que me aconteceu. Tem essa diferença, tudo bem? Então vocês vão fazer as atividades e qualquer dúvida nos procurem no privado. Abraços!